O Cristo vem quando uma pessoa está tão vazia de si mesmo que renunciou não só ao mal, mas também ao bem, e assim se esvaziou completamente. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de despertar da consciência ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, eu vou ler uma pergunta de um membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta, mestre, eu quero dar um rápido recado. Para você que esse conteúdo aqui do canal faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mestre, a pergunta deste inscrito é a seguinte: mestre, por que você diz para não buscar a paz no amanhã? Ô Gilson, se você perdeu um objeto do qual você não precisa dele hoje, por exemplo, se você perdeu a chave do carro, você precisa encontrar a sua chave. Então você precisa urgentemente encontrar essa chave, de preferência agora, porque você tem que sair com o seu carro. Mas se você perdeu um objeto do qual você não precisa encontrá-lo hoje, você pode deixar para amanhã. Então, quando falamos de objetos que estão perdidos, se você não encontrar hoje, você encontra amanhã ou depois da manhã. Mas quando falamos desse encontro com a paz, qual é a verdade sobre a paz? Será algo para se encontrar no futuro? Para se encontrar amanhã? Quem é esse elemento presente nesta procura, nesta busca? Não é a presença desse eu? E o que é esse elemento para ser encontrado? O que é isso para ser encontrado? Qual é a verdade sobre a paz? Assim como, qual é a verdade sobre esse eu que quer encontrar a paz? Tudo isso tem que ser compreendido, esclarecido. Assim, nós precisamos aqui dessa investigação, desta compreensão direta da verdade desse eu e da verdade dessa paz. Será que estamos lidando com algo no tempo, como a possibilidade de encontrar a chave do carro? Ou um objeto que no momento não posso me lembrar aonde ele está, mas eu posso deixar para amanhã ou para a semana que vem? Assim, o que é o tempo? O que é esse espaço? Aquilo que chamamos de amanhã é o futuro. O movimento está entre esse instante, esse momento presente e o amanhã. Existe tal coisa como esse amanhã, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, ok?
Do ponto de vista cronológico, ok? Do ponto de vista físico, nós temos um espaço entre um objeto que não está neste local, mas está em algum outro local. Do ponto de vista cronológico, nós temos um tempo. Precisamos de um tempo para encontrar esse objeto. Mas aqui, quando estamos lidando com assuntos internos, com assuntos psicológicos, nós temos que ter uma nova aproximação. É o que estamos dizendo aqui para você. Nós não estamos falando de um tempo real, de um tempo verdadeiro. Mas repare, no pensamento nós estamos imaginando isso. No pensamento, nós estamos imaginando encontrar o amor, encontrar a paz, encontrar a felicidade, encontrar a liberdade. Repare, estamos falando daquilo que de fato nós não conhecemos, mas imaginamos. Nós imaginamos e situamos no tempo. Colocamos isso para depois, para o amanhã, para o futuro. E colocamos alguém para encontrar isso. Quem é esse alguém? Quem sou eu? Qual é a verdade sobre esse mim? Ele é de fato uma entidade fixa no tempo? Então, qual é a natureza do eu? Qual é a natureza desse mim? Quando você usa esse pronome, você está se referindo a uma entidade fixa ou a uma imagem para o momento? Observe com calma isso. Quando você diz, eu estou triste, você está falando de uma entidade fixa ou de uma entidade no momento? Porque até agora há pouco você estava bem, mas agora você está mal? Você estava sorrindo e agora você está chorando? Repare, não existe uma entidade fixa aqui. Nós estamos denominando ou dando a essa entidade um pronome, que é o pronome eu, e colocando essa entidade como uma entidade fixa. Mas repare, para cada momento você tem um determinado eu. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, uma hora ele está triste, outra hora ele está alegre. Em um momento, essa entidade está sorrindo. No momento seguinte, ela está chorando. Assim, quem é você? O ponto é que, para cada momento, uma identidade surge de acordo com o modelo do sentimento, da sensação, da percepção e do pensamento. Então, nós temos que investigar a verdade sobre esse eu e realmente situar a presença dele. Será que podemos fazer isso? Será que conseguimos realmente situar a presença desse eu nesse espaço como uma entidade fixa? Evidente que estamos lidando com um modelo de pensamento. Assim, nós nem podemos fixá-la, me refiro a essa entidade, como uma entidade fixa no espaço, assim como não podemos fixá-la como uma entidade fixa no tempo. Quando você diz, eu estou aqui, do que é que você está falando? Repare, é apenas a presença de um pensamento, falando de uma imagem que nesse momento
nesse instante, esse pensamento está estabelecendo, supostamente, aqui, presente nesse lugar, nesse espaço e tempo. Mas o que de fato temos presente é só uma imagem. A imagem que você tem sobre você, ela está mudando o tempo todo. A cada momento você é uma outra pessoa, para uma outra situação, para uma outra condição. Qual é a verdade sobre esse eu? Qual é a verdade sobre você? Assim, o primeiro ponto aqui é esse. Nós não nos conhecemos, não sabemos a verdade sobre esse mim, sobre esse eu, sobre esta pessoa. E mesmo assim estamos tendo esta proposta, a proposta do pensamento, de encontrar no tempo o amor, a felicidade ou a paz. O que de fato nós precisamos na vida é a ciência da verdade sobre nós mesmos. Então, o que estamos aqui trabalhando com você é isso. A paz não é algo para o futuro. O amor não é algo para o futuro. A felicidade não é algo para o futuro, porque não existe tal coisa como esse futuro. O pensamento está imaginando o futuro, assim como está imaginando esse eu no tempo e no espaço. Aprender sobre si mesmo é descobrir a verdade presente aqui e agora, além desse padrão de pensamento que está criando o futuro e imaginando esse eu. Observe a base real de tudo isso. A base é a presença do pensamento. Sem a presença do pensamento de alguém aqui triste, não existe esse eu aqui que está se sentindo bem ou mal. A forma como o pensamento dentro de você representa estados de sentimento, estados de emoção, estados de sensação, de percepção. A forma como o pensamento representa uma entidade presente para cada momento. É a forma como o pensamento representa essa imagem que você faz de si mesmo para cada momento. Portanto, esse sentido do eu, do ego, desta pessoa, desse mim, é apenas uma imagem que acredita no futuro, assim como acredita no passado. O que temos na realidade é a vida nesse instante, e nela não existe tal coisa como esse eu. Esse eu que veio do passado, esse eu que está indo para o futuro. Esse eu que está infeliz agora e que amanhã estará feliz. Que está em conflito agora, mas amanhã obterá a paz, conseguirá a paz, alcançará a paz. Nada disso é real. Nós estamos apenas no modelo do pensamento, imaginando coisas, tendo imaginações. É basicamente assim a vida desse sonho desse alguém, desse mim, dessa pessoa. Nós precisamos tomar ciência da vida, como ela acontece, nesse instante. Porque é nesse instante que se revela a realidade do fim do sofrimento, do fim do conflito,
É nesse instante que se revela a presença da paz, assim como a presença do amor. Isso está presente quando você realiza a verdade desse ser, que é você, aqui e agora. No entanto, esse realizar você não é algo para esse eu. Esta realização desse ser é a verdade desse você. Não é esta pessoa, este eu, este mim. Não é esta imagem que o pensamento traz, juntamente com ele, esse pronome. Essa afirmação desse eu. É isso que nós estamos aqui aprofundando com você. Precisamos ter ciência da realidade divina. Isso é o despertar da inteligência, é o despertar da sabedoria. É a revelação daquilo que aqui está presente quando a ilusão não está mais. Assim não se trata dessa paz amanhã. Não existe tal coisa como esse amanhã. Volto a dizer, nós temos o amanhã para encontrar alguma coisa, não para encontrar o amor. Nós temos o amanhã para concluir aquele curso. Nós temos o amanhã para dar início ao estudo de um novo idioma ou de uma nova profissão. Nós temos o amanhã para assumir aquele cargo na empresa ou assinarmos aquele documento ou irmos àquela consulta médica. Então nós temos apenas o amanhã cronológico, não o amanhã psicológico. Portanto, a felicidade está aqui, a paz está aqui, a ciência da verdade está aqui, nesse instante, quando a ilusão desse eu não está mais, deste mim, desta pessoa não está mais presente. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios que os membros têm, que é a resposta antecipada às suas perguntas e ainda algumas delas nós trazendo aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos. E são vídeos especiais, porque são vídeos gravados em encontros presenciais e retiros com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro e já ter acesso a esses benefícios. A pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: Mestre, por que a busca pela felicidade pode nos afastar dela? Ô Gilson, repare, aqui mais uma vez o princípio é o mesmo. Porque a ideia da felicidade é uma ilusão. A ideia da felicidade, a nossa ideia de ser feliz, é uma projeção de imagem construída pelo pensamento e projetada pelo pensamento para um amanhã psicológico. O princípio é o mesmo. A base é a mesma. Não existe esse tempo. Não existe o tempo para a sabedoria, para a inteligência, para a verdade. O tempo para o amor, o tempo para a paz. Não existe o tempo. Nós temos a vida acontecendo. Ela é atemporal. Um detalhe importante é que a vida real, ela não está nem no espaço e nem no tempo. É a forma como o pensamento representa na experiência o que acontece, que situa os acontecimentos no tempo e no espaço. Veja, tudo está simplesmente
aparecendo e desaparecendo. Essas aparições, quando são descritas pelo pensamento. Nesse tempo, no tempo cronológico. Mas quando o pensamento se envolve em trazer uma descrição psicológica desse movimento, a situação complica. É aqui que surge esse eu, esse mim, essa imaginação de alguém que está vivendo nesse tempo criado pelo pensamento. Essa é a vida do ego, essa é a vida do eu. Descobrir a realidade desse instante, sem a presença psicológica de uma identidade se movendo no tempo, é estar em um contato direto com o seu estado de ser. É isso que eles chamam de iluminação espiritual, ou de esclarecimento, ou de percepção da realidade. É a visão da vida como ela acontece, sem a ideia de uma entidade que psicologicamente, a partir do pensamento, está tentando descrever isso, se localizar nisso, se situando entre o que foi e o que será. Isso não é real. Absolutamente, isso é uma fraude, uma ilusão, uma confusão mental. Então, de uma forma real, verdadeira, absoluta, objetiva e clara, nós temos aqui a presença da vida, como ela acontece. E ela não está acontecendo para o eu, para esse mim, para esse alguém, para esse modelo psicológico de tempo. O que nos dá a clara visão disso é a ciência de ser, que é meditação. Nós temos diversos vídeos aqui no canal, trabalhando com você essa questão do que é real meditação. Da verdade da meditação, desta ciência divina, desta ciência de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, para silenciarmos nossas mentes e podermos ter uma visão e compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já aproveite e se torne membro do canal para ter acesso a todos os benefícios exclusivos. Se não for inscrito, já se inscreve no canal e também já deixa o like aqui no vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.